Oi pessoal, tudo bom? Olha, essa é a nossa primeira aula em que eu vou discutir o público e o privado. Vocês vão perceber que tanto nessa aula quanto na outra, além da abertura, eu vou estar usando a mesma roupa, porque nesse contexto de pandemia não é tarefa fácil para o professor se organizar para ter um espaço mais tranquilo para poder fazer uma gravação. Ainda mais eu tenho duas meninas, uma de 5 anos e outra de 2 anos e meio. E só para vocês terem ideia, acho que só a fala inicial eu tentei pelo menos umas 15 vezes fazê-la e aí hoje eu tive que tirar um dia para vir aqui à Faculdade de Educação para fazer todas as gravações em sequência. Nós vamos começar falando de definição de público e privado e vocês vão perceber que isso tem muita implicação no trabalho do administrador escolar. Na verdade, tem implicação no trabalho do servidor público. Nós não temos costume ou melhor, não há uma prática de formação de servidores públicos para eles entenderem de forma mais clara o que é público e o que é privado. Muitas vezes, até mesmo numa perspectiva de boa vontade, nós costumamos tentar resolver as coisas numa perspectiva que ela é inadequada ou inconcebível na perspectiva do público. Porque o público ele diz respeito a uma convenção coletiva que determina o que é de interesse comum, estando todo o restante na esfera privada. Nós vamos trabalhar com vários exemplos aqui ao longo da nossa fala. Mas vamos pensar no contexto da pandemia. Essa definição nos permite entender por que estados, municípios e União podem, por exemplo, criar mecanismos para limitar ou impedir a movimentação da população num contexto de pandemia. Porque há uma construção de uma concepção de que a saúde de todos é de interesse comum. Logo, eu, como indivíduo, eu não posso atentar contra a saúde coletiva. É também sob esse discurso que se promove estratégias para manter escolas funcionando, ainda que de forma remota, pois a educação é direito subjetivo, ou seja, é direito individual de cada cidadão e é ainda interesse de toda a sociedade que ela permaneça em funcionamento sob quaisquer circunstâncias ou crises. Vamos pensar em outros exemplos. Peguemos determinadas declarações do atual presidente da República. Quando a repercussão é extremamente negativa, ele costuma dizer que se trata de opinião pessoal, que ele tem o direito de se manifestar. Entretanto, como representante de uma nação, tudo aquilo que ele diz é de interesse público e repercute diretamente na vida dos brasileiros. Uma fala dele pode fazer a bolsa estourar, explodir, aumentar o valor ou cair enormemente. Pode fazer com que determinados produtos aumentem de preço ou tornem-se inacessíveis a grande parte da população. Pode fazer com que uma parcela da própria população atente contra a dimensão do público na nossa sociedade, como inclusive tem sido feito ultimamente. Um outro exemplo é a educação de um país. No Brasil, durante grande parte do período colonial, a educação era de caráter privado. E à medida em que o país se complexificava e as necessidades econômicas elas emergiam, tornou-se fundamental ao Estado tomar as rédeas da educação e a tornar sua responsabilidade, o que não quer dizer monopólio, pois ele garante que qualquer um entre nesse mercado, desde que siga as regulações da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases e as demais regulamentações federais e estatais. Há um outro elemento que vocês devem conhecer bem, que ainda bem que o Supremo Tribunal Federal ajudou de vez a considerá-lo inconstitucional, que é o discurso do Escola Sem Partido. Ele costuma reivindicar uma aparente racionalidade, tentativa de se mostrar isento e de interesse público, na medida em que ele trata ele quer cercear ou controlar aquilo que é dito ou aquilo que é ensinado nas escolas. Mas na prática ele vai retirar a subjetividade e experiências de vida
do ambiente educacional, fazendo com que o Estado passe a regular todas as ações dos sujeitos, tornando inclusive impossível a atuação do Estado no controle daquilo que é incontrolável, fora da alçada do interesse comum, que se configura na formação de um jovem que conheça diferentes discursos e referenciais para construir os seus próprios. Percebam, você estabelecer que um professor não pode falar determinadas coisas, você está agindo contra um elemento de interesse comum, que é de formar um sujeito crítico que consiga se posicionar no mundo. Para se posicionar no mundo, para ele ser um sujeito com autonomia intelectual, ele precisa compreender diferentes pontos de vista. Bom, na esfera pública, os indivíduos são sempre concebidos como cidadãos, seja na posição de agente do poder público, isso é, de servidores do Estado, seja na condição de simples usuários dos serviços públicos ou sujeitos submetidos às leis e normas impostas pelo Estado. Já na esfera privada, os indivíduos são concebidos como pessoas físicas à procura da satisfação dos seus interesses particulares, podendo se associar e constituir pessoas jurídicas, com a finalidade de perseguir os mais diferentes objetivos econômicos, políticos, religiosos, culturais e etc. Nessa linha de raciocínio, voltemos à questão da educação. Ao se pensar no Brasil, observamos que o Estado ele permite a iniciativa privada que se configura, conforme a Lei de Diretrizes e Bases, na possibilidade de se criar 4 tipos de instituições de caráter privado. As privadas propriamente ditas, com dono específico e finalidade de obtenção de lucro, as confessionais ligadas a alguma religião, as comunitárias que possuem dentre os seus gestores membros da comunidade do entorno da instituição e, por fim, as filantrópicas, que procuram atender determinados grupos específicos, como as APAES, que atendem pessoas com deficiência ou pessoas de alta vulnerabilidade e assim por diante. No caso da educação pública, nós podemos pensar em 2 objetivos principais. O primeiro, de influenciar positivamente a educação privada por meio da oferta de ensino público de qualidade, o que vemos bem forte no ensino superior, precisando melhorar a educação básica, ou melhor, nós precisamos melhorar a educação básica neste quesito, para tornar a educação pública como referência e não que os discursos vêm demonstrando de colocar-se como referência a educação privada. Em segundo lugar, se apresentando como garantidor do acesso universal à educação para toda a população brasileira, de maneira a garantir níveis mínimos de escolarização a todos e todas. Nesse sentido, é possível observar que o público, no caso a administração pública, remete ao todo, ao coletivo, enquanto que o privado remete à parte, a grupos específicos que possuem interesses distintos. Voltemos a outro exemplo, muito em voga na atualidade, o ensino domiciliar. Alguns gostam de colocar inglês no meio e falar homeschooling. Muitos de vocês já se depararam com essa questão e até devem ter opinião formada. Os argumentos favoráveis à liberdade de cada pai e mãe oferecer educação aos seus filhos decorrem da premissa de liberdade individual e privada que cada um possui no contrato capitalista. Mas por que essa perspectiva liberal é tão cara para o caso brasileiro? Isso decorre porque a educação pública e universal ela é extremamente recente na história brasileira. Somente após a Constituição de 88, a educação pública gratuita se tornou ampla e até hoje lutamos para colocar todas as crianças na escola. Nesse sentido, ocorre uma primazia do público sobre o privado, sob o argumento de que é necessário primeiro se construir uma base educacional mais sólida que permita às famílias terem condições de ofertarem educação domiciliar com mínimo de qualidade, o que é pouco provável em um contexto no qual há apenas 20 anos nós tínhamos uma população com formação média em torno de 4 anos de escolaridade. Além disso, a educação domiciliar pode abrir brechas de financiamento na educação, pois pode fazer com que estados e municípios deixem de financiar a educação pública e incentive pais e mães a ensinarem seus filhos nos lares. Fazendo uma parte aqui, eu acho até
que a educação pública vai sair fortalecida pós-pandemia, porque, sinceramente, depois de experimentar a educação domiciliar, eu acredito que os pais não vão gostar muito dessa ideia, sobretudo num país em que a maioria da população precisa trabalhar para garantir o sustento da família, não é mesmo? Isso eu estou contando aqui a dimensão econômica sem considerar outras tantas dimensões, outras tantas transformações que envolvem a presença dos jovens em casa. Observemos, como é relatado no livro que vocês leram, de que há uma primazia do público sobre o privado. Não no sentido da arbitrariedade, mas no sentido de respaldo jurídico que busca ofertar a melhor condição de vida possível a todos. Em continuidade às nossas reflexões, nós chegamos então à perspectiva do direito público e do direito privado, que ela é fundamental quando nós discutimos gestão pública, na qualidade de professores ou de gestores. Lembre-se que isso vai fazer parte do trabalho de vocês ao longo da vida, independente, inclusive, se vocês forem professores ou não, diretores ou não. Se vocês se tornam funcionários públicos ou têm contatos com o serviço público, vocês precisam ter uma clareza razoável sobre esse aspecto. Nessa esfera, nós observamos o que nós chamamos de direito positivo e de direito negativo. O que significa isso? Como futuros agentes públicos que vocês serão, vocês só poderão fazer o que a lei expressamente autorizar e serão obrigados a fazer o que a lei mandar. Então, para o servidor público é o direito positivo, só aquilo que é permitido. Eu não posso tentar encontrar alguma brecha na legislação. Eu falarei um pouco mais tarde disso. Já como cidadão, rege o direito negativo, ou seja, nós podemos fazer o que a lei não proíbe. E eu posso deixar de fazer o que a lei não obrigar. Observe que se o público trabalhasse na perspectiva do direito negativo, teríamos problemas reais que afetariam diretamente os cidadãos. Vamos pegar um exemplo. A Lei de Diretrizes e Bases diz que toda educação será gratuita em instituições oficiais. O que seriam elas? Escolas, universidades, demais estabelecimentos geridos pelo Estado. O que seria possível pelo direito negativo? Um Estado ou um município pagar indiretamente uma instituição religiosa ou educacional privada para oferecer exclusivamente a educação, a formação naquele Estado ou município e deixar paulatinamente de garantir gratuidade, sob o argumento de que aqueles estabelecimentos não são oficiais e sim de terceiros. Perceberam os riscos que corremos nas interpretações jurídicas? O que eu quis dizer com esse exemplo é: o Estado pode não investir em instituições oficiais. Ele pode começar a redimensionar recursos para o setor privado. E com isso ele pode privilegiar determinados grupos específicos. Quando a Lei de Diretrizes e Bases especifica que os estados precisam ter as instituições oficiais, e que, no caso da educação obrigatória, dos 4 aos 17 anos, a oferta da educação deve se dar exclusivamente nessas instituições oficiais, salvo alguma situação de grande excepcionalidade, logo ele não tem como redirecionar dinheiro para o setor privado, mas ele tem que trazer o dinheiro para o setor público, construindo escolas, contratando, fazendo concursos públicos de professores e etc. Percebe? Se pudesse haver interpretações acerca da legislação, nós ficaríamos à mercê daquele que está no momento, no poder, e à mercê de sua interpretação. A gente conhece muito bem isso, a gente está vivenciando isso pelo menos desde o ano passado, não só em nível federal, mas em outros tantos níveis, né? Então, voltando ao texto que vocês leram, citando o autor, a capacidade de buscar e encontrar brechas na lei para poder fazer aquilo que a organização quer e necessita
É até característica valorizada e desejada nos administradores das organizações e empresas privadas, que agem na esfera em que impera o princípio da liberdade negativa. Porém, essa capacidade ela não é de modo algum aceitável para um gestor público, que terá todos os seus atos avaliados e julgados pela conformidade com que a lei obriga ou expressamente autoriza. Como nós podemos observar nessa pequena síntese, o público e o privado eles possuem singularidades que denotam o lugar que efetivamente ocupam e pensam no trabalho como servidor público, que envolve uma dimensão de coletividade, de buscar atender toda a população com o serviço ou atividade fornecida pelo Estado e anteriormente inscrita como bem comum. É por isso que nós observamos distinções nas carreiras profissionais do setor público e do privado, porque os primeiros eles precisam ter autonomia para garantir a continuidade da prestação de serviço ao cidadão e não podem sofrer ingerências de políticos ou chefes que momentaneamente estejam ocupando o poder. Os servidores públicos eles atuam para que as políticas de Estado, ou seja, aquelas que perpassam quaisquer temporalidades de cargos executivos e legislativos, diferente da política de governo, que atende à temporalidade específica de um cargo executivo ou de legislativo, elas permaneçam. Ele atua para que haja continuidade, para que a cada 4 anos nós estejamos reiniciando os processos de reformulação, reorganização do Estado. Já os trabalhadores do setor privado, eles atendem diretamente o foco do empregador, ou seja, o atendimento ao objetivo principal, que geralmente é o de oferecer lucro por meio da produção e prestação de serviços. Por se tratar de algo no âmbito do privado, o lucro do empregador e não do benefício público, geralmente o patrão possui liberdade para empregar e demitir. Mas observem que mesmo assim há regulações estatais para a contratação, que no nosso caso, no caso do Brasil, é a consolidação das leis do trabalho, ou a CLT, que buscam garantir condições mínimas de subsistência e direitos para os trabalhadores do setor privado. A primazia do público sobre o privado permite ao Estado pensar em um conjunto de trabalhadores que não sirvam a fins imediatos, mas a planejamentos e ações de médio e longo prazo. Bom, é isso. Eu espero que vocês assistam quantas vezes forem necessárias. Eu estou à disposição para tirar dúvidas sobre essa primeira parte. Na próxima parte, nós vamos falar dos princípios da administração pública. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.